Boa noite, galera. Vocês que estão ligados aí no canal do Seminário Teológico Talmidim, bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos nesse módulo explorando o assunto espírito humano. Falamos semana passada, dividimos o homem em três partes, né? Falamos que nós somos um ser tricotômico, que nós possuímos um espírito, que nós somos um espírito, que nós possuímos uma alma e habitamos num corpo. Eu falei que para efeito didático nós separamos, né, em três, para que a gente entenda cada parte nossa, mas na verdade nós somos um ser integral, um ser único, né? E nessa aula de hoje nós vamos explorar mais um pouco o que é essa parte de espírito, alma e corpo. Muitas pessoas confundem, né, se existe espírito, alma, se é uma coisa só, mas a gente leu, né? Oi? Ei, pessoal, voltamos. Tivemos um problema aí na nossa comunicação, né? O sinal foi restabelecido, mas continua conosco, tá? Nós estamos iniciando então a nossa aula sobre espírito humano, né? Falando sobre espírito, alma e corpo. Então vamos dar uma adiantada. Eu te mostrei algumas referências bíblicas semana passada, te mostrando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela penetra, ela vai no mais fundo na divisão da alma e do espírito. Então eu te mostrei que existe diferença, né, entre alma, entre espírito. Eu falei que nós temos três partes, então é interessante você agora explorar comigo cada parte do nosso ser, né? E na aula de hoje nós vamos um pouco mais profundo. Eu quero que você, se tiver com a sua Bíblia aí, você abra comigo aí em Gênesis 2, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Eu quero falar um pouco com você sobre este versículo, né? Antes mesmo da gente ser formado, a gente leu em Efésios 1:4 que nós já havíamos sido gerados nele, ou seja, nós já existíamos antes do boneco de barro, antes de Deus assoprar dentro de nós, a gente já existia dentro dele, espiritualmente, nós já havíamos sido gerados dentro dele. E aqui em Gênesis 2:7 ele fala, olha, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, né? Esse pó da terra é do material que Deus vai usar para fazer o nosso corpo. E ele fala, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, ou seja, quando Deus sopra, ele sopra o Espírito de Deus, o fôlego de Deus dentro de nós. E nós nos tornamos o quê? Alma vivente, ser vivente, né? Por isso que eu defini na aula passada que nós somos um ser tricotômico, nós somos um espírito, nós somos seres espirituais, porque nós possuímos dentro de nós o quê? O Espírito de Deus. Então nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Quando você foi criado, meu irmão, todo ser, seja ímpio, seja crente, quando todo homem foi criado, ele recebeu dentro dele o quê? O fôlego de vida. A Bíblia diz que Deus assoprou, né, dentro de nós. Então, eu quero te falar aí que existe dois assopros, na verdade, para você entender. O primeiro assopro, e que na verdade é um assopro só, mas que tem duas características. Quando Deus assoprou no boneco de barro e foi para todo ser vivente, nós recebemos o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, que é o sopro, é o ruach. É o ruach de Deus, é o sopro, é aquilo que nos trouxe vida. É esse fôlego, é esse ar que nós respiramos. E esse fôlego, ele pertence a Deus, porque todo ser, né, que quando morre, ele devolve esse sopro, esse fôlego de vida para Deus. Então, mesmo ímpios ou crentes, eles receberam o quê? O fôlego de vida, o sopro de Deus, o ruach de Deus. Todos possuem. Agora, aquele que recebe a Cristo, aquele que nasce de novo, ele recebe o fôlego de Deus, ele recebe a vida de Deus, é o Neshama de Deus. Então você que é um ser espiritual, você que conhece a Deus, você que é uma criatura que nasceu de novo, hoje você tem uma partícula de Deus no seu interior. Você tem a vida de Deus no seu interior. Você tem a Zoe, que é a vida de Deus dentro de você.
Ou seja, essa é a diferença entre ímpios e crentes, porque todos nós, eu disse que nós temos o fôlego de vida, temos, mas o espírito daquele que não conhece a Deus, esse espírito está adormecido. E o homem que conhece a Deus, esse espírito, ele foi o quê? Renovado, porque a partir do momento que ele conheceu a Deus, esse espírito que estava morto, ele foi vivificado, porque ele recebeu o quê? A vida de Deus dentro dele. Então a diferença de mim para uma pessoa ímpia é que o meu espírito ele foi vivificado, ou seja, ele foi feito de novo. Deus trouxe uma nova vida a ele. Deus assoprou dentro dele o Neshama de Deus e eu passei a ter a vida de Deus dentro de mim. Uma criatura que é ímpia, que não conhece a Deus, ela tem um fôlego de vida, sim, mas o espírito dela está morto. Voltou aí? Voltou. Pessoal, hoje o nosso sinal está meio ruim, nós estamos tendo algumas quedas de sinal, o tempo aqui está ruim também aqui em Vila Velha, então isso prejudica um pouco, mas voltamos aí. Então, vamos voltar aqui. Eu estava falando com vocês que o Espírito, ele é a parte mais íntima do nosso ser. É onde Deus, ele põe a luz o quê? Dentro de nós. Espera que eu vou botar o microfone rapidinho, para que você ouça melhor essa transmissão. Então, meu irmão, o nosso Espírito é onde Deus põe a luz dentro de nós. Né? Então, para efeitos didáticos, nós vamos separar. A alma é onde estão alojados o quê? Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo que se trata de pensamento, desejo, vontade, é produzido o quê? Na sua alma. E todos os propósitos do seu coração, eles estão alojados o quê? No seu espírito. Por que você precisa entender isso? Porque tudo que é do Espírito, meu irmão, é duradouro. Tudo que o Espírito gera dentro de você é duradouro. Você sente paz, você sente uma certeza. Então isso é importante porque você precisa entender aquilo que está sendo gerado dentro de você. Quando você começa a ter discernimento daquilo que está sendo gerado dentro de você, você vai poder entender se aquilo é da alma ou é do Espírito. Porque o que é da alma é inconstante, né? Você não fica com paz, você fica perturbado, você fica inquieto, né? Os desejos, as vontades da alma são sempre contrários àquilo que é o propósito de Deus. Agora, aquilo que é de Deus, aquilo que o Espírito gera dentro de você, ele vem como um sopro suave, ele vem com algo confirmando, ele vem com uma voz mansa, suave, falando no seu coração e confirmando aquilo que Deus está plantando dentro de você. Então, é muito importante nós conseguimos discernir as vozes, meu irmão. Tem muitas vozes falando conosco nesses últimos dias, né? Se você não sabe, o diabo ele fala conosco, né? Então a gente precisa estar atento, meu irmão, para saber qual é a voz que está se levantando. Salmo 29 diz que a voz de Deus ela é doce, ela é suave, né? Então você identifica, é aquilo que te traz paz, é aquilo que te traz conforto. Então guarde isso. Tudo que Deus gera no seu coração, tudo que vem do Espírito é duradouro. Se alguma coisa foi gerada no seu coração, você começou, não continuou, alguma coisa não deu certo, meu irmão, é porque aquilo foi da sua carne. Aquilo foi gerado na sua alma. Agora, você pode parar e perguntar, então, pastor, a alma é ruim, mas o julgamento da alma, ela é ruim. Agora, você pode separar a alma do espírito e dizer assim, agora eu agi pela alma, por isso que eu pequei. Não, agora eu estou bem, eu agi pelo espírito, então está tudo bem. Não, porque senão você teria justificativas, né, para sempre querer justificar um pecado ou uma falha sua. Não, a culpa foi da minha alma. Não, agora eu agi assim porque é o meu espírito. Não, meu irmão, você não tem como justificar as suas falhas. Você não tem como colocar culpa numa pessoa que não seja somente em você. Ou seja, nós somos um ser integral.
né? Essa divisão, como eu disse, é só para efeitos o quê? Didáticos, tá ok? Então você pega isso aí, anota isso aí, e eu posso te garantir, meu irmão, que Deus ele não habita na nossa alma, porque a alma é a sede dos nossos o quê? Sentimentos, vontades e emoções. Por quê? Porque não que são sentimentos, vontades e emoções que não são gerados por Deus, mas a alma ela sempre vai buscar coisas da terra. A alma sempre vai buscar coisas que são contrárias ao propósito de Deus. A única parte nossa que nos liga com Deus é o nosso espírito. E é onde o quê? Onde Deus habita. Então, mediante isso, você nunca pode andar confiado na sua alma. Você nunca pode andar confiado naquilo que você pensa. Porque na maioria dos nossos pensamentos, eles são para nos enganar. A palavra de Deus ela é clara quando ela diz que o coração do homem ele é enganoso. Ou seja, está fazendo referência ao quê? A alma. Aquilo que tenta nos enganar. É por isso que eu digo que nós temos que fortalecer sempre o quê? O nosso espírito. Porque o nosso espírito é a parte que nos comunica com Deus. O nosso espírito vai fazer com que a gente ande com mais intimidade com Deus. Então, quanto mais fortalecido o seu espírito, mais discernimento espiritual você vai ter e mais você vai conseguir não ser enganado pela sua alma. Então, meu irmão, não confie na sua alma. A sua alma sempre vai trazer dúvidas no seu coração. A sua alma sempre vai dizer não, sempre vai querer que você faça contrário àquilo que Deus está dizendo que você faça. Por exemplo, você quer fazer um jejum, a sua alma vai dizer não, come, vai deixar de comer, né? O seu espírito ele quer ir para a igreja cedo, ele quer orar, ele quer ir no monte, ele quer passar a noite orando. A sua alma vai dizer que não, vai dormir, você tem que descansar. Porque a sua alma, ela busca aquilo que vai te trazer mais conforto, né? E as coisas espirituais, elas requerem sacrifício nosso, né? Então, a gente lê na Bíblia sempre que nós devemos matar a nossa carne, né? Para que o espírito seja vivificado. Então, tudo aquilo que nós buscamos no espírito vai incomodar a nossa carne. Meu irmão, andar pela alma é não andar pela fé. Então, andar pela alma é não andar pela fé. Porque se você andar pela alma, você só vai crer naquilo que você está vendo. Você vai ser aquele crente racional, aquele crente calculista, aquele crente que só vai decidir conforme o seu pensamento, né? Conforme você está vendo se as circunstâncias é boa ou não. Mas nós não podemos andar pela alma. Nós temos que andar pelo Espírito. E nós temos que andar e crer no invisível. Nós temos que chamar a existência o que não existe como se já existisse. Isso é andar no Espírito. E por que isso é importante? Porque crentes, hoje nós vemos muitos crentes que são carnais. Por que esses crentes são carnais? Porque eles andam segundo a alma, né? Andam na prática do pecado, andam na imaturidade, andam sempre tendo fraquezas. Você já viu aquele crente que ele anda tendo altos e baixos na vida cristã? Sempre, uma hora ele está bem, outra hora ele não está. Aí ele vai na igreja, ele ora, ele recebe uma bênção, um renovo, Deus liberta ele, e aí na semana seguinte ele já cai naquela fraqueza que ele tem. Por que isso, meu irmão? Por que muitas pessoas hoje estão vivendo esse alto e baixo na vida cristã? Porque estão vivendo segundo a alma e não segundo o Espírito. A palavra de Deus diz que o primeiro Adão foi um ser almático, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele foi um ser vivente, ou seja, ele andou no Espírito, ele veio para que nós pudéssemos agora ser um ser espiritual. Então houve essa mudança e você precisa alcançar essa mudança na sua vida. A partir do momento que você alcançar isso e você passar a ser um ser
espiritual, a andar no Espírito, a fortalecer o seu espírito, você vai deixar de ser um crente carnal, um crente inconstante, um crente que sempre vai e volta, vai na igreja, desaparece, né? Recebe uma bênção, some, Deus liberta ele de um pecado e depois ele cai de novo, né? Por quê? Porque ele vive segundo as suas emoções, os seus pensamentos, as suas razões. Ele não deixa que Deus tome conta da vida dele, né? Ele anda segundo ao que ele vê, né? E não pela fé, porque a fé faz a gente caminhar aonde não tem chão. É como se não tivesse chão e você desse um próximo passo crendo que Deus vai te sustentar ali. Mesmo que não tenha chão e você está vendo com seus olhos que não tem chão, você continua andando. E Deus, porque você crê que Deus vai colocar um chão ali, vai colocar uma estrada e você vai passar sem cair. A palavra de Deus em Romanos 12:1 diz que nós temos o quê? Que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E esse é um outro assunto, né, fazendo um parênteses dentro dessa aula, que eu quero comentar com vocês. Eu não sei se você já entendeu quando a Bíblia diz o que é esse culto racional. Eu já ouvi muitas interpretações, muita gente falar, mas eu queria trazer um entendimento para você que quando a Bíblia fala que nós temos que oferecer o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, esse culto racional significa que nós devemos apresentar a Deus no momento de culto todas as dimensões do nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. Quando você pega a palavra adoração, no meio dela tem 3 letras que formam a palavra dor, ou seja, adoração. Ou seja, para você oferecer uma adoração a Deus, requer um sacrifício que pode te levar a uma dor. Não uma dor física, mas algo que você vai ter que fazer um esforço para conseguir oferecer uma adoração ao Senhor. E é por isso que ele fala que nós temos que oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, em todas as nossas dimensões, em espírito, alma e corpo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está ali na presença do Senhor, quando você está ali num culto, na sua igreja, né, adorando, louvando, não adianta somente você estar presente, meu irmão. Não adianta você estar só ali, levantando a mão, adorando, e estar ali no seu celular, mexendo no seu celular, ou pensando em coisas do seu dia a dia, coisas que ficaram para trás, coisas que você tem que resolver, porque você não vai estar ali focado, né? A sua alma, que está inconstante, que está te deixando inquieto, que está fazendo com que você se distraia, que te traga distrações, ela não está sendo levada a oferecer um culto racional. Ou seja, a dor que você sente aí não é uma dor física, mas é um esforço de você fazer com que a sua alma inconstante se aquiete num momento de adoração e que você se volte completamente como um ser integral para Deus. Ou seja, que o seu espírito consiga dominar a sua alma no momento e falar assim, olha, alma, fica quieta. Alma, aquieta-te, porque nós temos um culto racional. Nós temos que oferecer uma adoração a Deus. Então o esforço de um momento de adoração é esse. Isso é que é um culto racional. É quando você consegue colocar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo em linha, os 3, para adorar. Você fique ali, né, buscando toda a vontade de Deus. Amém? 2 Coríntios 10:5 diz assim, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, é tornar cativo, meu irmão, todo pensamento e todo pensamento seu, meu irmão, falando agora fora de culto, todo pensamento seu, do seu dia a dia, da sua vida, que venha, se você colocá-lo em submissão a Cristo, você vai começar a errar menos na sua vida. Porque você vai deixar com que Cristo decida mais as coisas por você. Eu tive acesso a uma pesquisa, e olha que interessante esses dados.
Pesquisadores calculam que 10.000 pensamentos passam pela nossa cabeça humana por dia. Isso significa que 3.500.000 pensamentos por ano na nossa cabeça e mais de 200 milhões de pensamentos numa vida. E se nós somos o que nós pensamos, quem você é? Você que está me ouvindo aí. Quem é você? Como tem Romanos 12:1, como eu disse, ele começa pela renovação, pela transformação da vossa mente. Ou seja, essa renovação, ela envolve um processo o quê? De autoexame. É o que podemos chamar de uma vida coração-cêntrica, né? O que seria isso? É não focalizar nas coisas eternas, nas questões que não são essenciais, né? Mas é focar no nosso interior, né? É focar naquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se você já parou para pensar como é profundo, e é conhecido também um versículo lá de Jeremias 29:11, quando ele diz assim: sou eu que conheço os pensamentos a vosso respeito. Ou seja, se Deus conhece os pensamentos a nosso respeito, será que você tem buscado o que Deus tem pensado sobre você? Pensamentos de dar um futuro de paz, de esperança. Como que você tem planejado a sua vida? Como você tem planejado o seu futuro? Será que você tem conhecido os pensamentos, os segredos que Deus tem para a sua vida, meu irmão? Ou você tem perdido tempo? Eu te expliquei na aula passada que não é você que vai fazendo a sua história e você vai convidando Deus para fazer parte dela, não. A Bíblia diz em Efésios que antes que tudo fosse formado, você foi gerado dentro dele, antes da formação do mundo. Ou seja, não é Deus que faz parte da sua história, é você que faz parte da história de Deus. Deus tem uma história para você e você faz parte da história dele. E ele tem uma história escrita para você. Ele conhece os planos que ele tem para você. Agora, como que você vai descobrir esses planos? Você precisa investir mais tempo na presença do Senhor. Você precisa passar mais tempo na presença do Senhor. Você precisa passar mais tempo orando, mais tempo ali em oração, em espírito, né? Oração em línguas estranhas, buscando ali receber os segredos que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Você precisa começar a descobrir os segredos espirituais, as revelações que Deus tem a seu respeito. Os propósitos de Deus, meu irmão. Deus tem muita coisa para falar a você. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida. E talvez você tenha perdido tempo com coisas dessa terra. Com coisas que você quer conquistar. E Deus ele quer te dar muito mais. Mas Ele quer que você alcance coisas espirituais primeiro. Para que depois você alcance coisas terrenas. Mas tem pessoas que buscam primeiro coisas terrenas, para depois alcançar o espiritual. Busca a Deus primeiro para conseguir coisas terrenas e depois busca a Deus para conseguir coisas espirituais. Mas age ao contrário, meu. Começa a mudar a sua mente, começa a mudar a sua forma de buscar a Deus. Passe tempo na presença dEle, passe mais tempo em oração. Você foi criado para se relacionar com o seu Criador. Se relacione com Ele. Busque tempo de adoração com Ele. Busque tempo. Está na palavra de Deus. Tudo que você precisa é passar tempo com Ele. É fazer com que o seu coração se alinhe cada vez mais às vontades de Deus. É fazer com que o seu coração cada vez mais esteja de acordo com os planos de Deus. Se focarmos, né? E se nos voltarmos para isso, meu irmão, nós vamos ver que nós vamos andar mais em conformidade, em alinhamento com o Espírito Santo. Ou seja, você tem algo eterno dentro de você. Como eu te disse, você é um ser, você que nasceu de novo, você que tem Deus no seu coração, você tem uma partícula de Deus, você tem a vida de Deus dentro de você. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com essa vida de Deus dentro de você? Deus ele quer fazer muito mais, meu irmão. Deus ele quer fazer muito mais. Ou seja, o que você precisa é deixar que Deus traga um novo alinhamento. Um novo alinhamento e vai começar aonde? Na sua mente. Começa a transformar a sua mente. Começa a buscar coisas espirituais. Porque é isso aqui que vai te dominar.
É isso aqui que vai levar você a buscar um fortalecimento maior no seu espírito. Uma mente renovada vai te levar a você buscar mais coisas espirituais. Uma mente não renovada pela palavra de Deus vai fazer com que você se alimente de coisas da alma, coisas que são terrenas, coisas que não são espirituais. E como eu disse, Deus ele não habita na sua alma. Deus ele habita no nosso espírito, que é onde nós fomos vivificados com a vida de Deus. Meu irmão, o coração ele pode ser confiável quando tende para o espírito e enganoso quando tende para a alma. Então guarde isso. O seu coração em Deus, ele é confiável. Então, meu irmão, confie em Deus. Confie naquilo que ele tem, pensamentos, conceitos, valores que estão dentro da gente. Agora, já os propósitos do coração estão no espírito. E é no espírito que nós recebemos aquilo que é de Deus. Então, na próxima aula, eu vou destrinchar sobre que nós devemos agir. O que eu quis te trazer nessa noite é que você deve entender que você é um ser tricotômico e você precisa começar a buscar discernimento em Deus do seu espírito, discernimento daquilo que está sendo gerado dentro de você. Porque tudo que é gerado no espírito é duradouro, é eterno, permanece. Então, meu irmão, se você está vivendo às vezes você tem muita atividade para fazer, mas não é isso que a Bíblia está dizendo somente. É claro, nós devemos ter o nosso tempo de individualidade, no nosso quarto, na nossa casa, o nosso momento de oração, e que não seja somente na igreja, devemos sim. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, porque aquilo que você é dentro de casa, os seus joelhos, aquilo que você busca de Deus, é o que você vai ser lá fora. Mas a Bíblia não está dizendo somente isso. Não é que, senão isso viraria um ritual. Todo mundo tiraria 1 hora dentro de casa, ajoelhou, orou, fez a parte dele, cronometrou, deu 1 hora, acabou, vou embora, tchau. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer, somente. Ela está querendo dizer que você precisa ter uma vida de oração. É constante, é a todo momento, é a todo minuto, é a todo segundo. É você nunca deixar de orar, é você nunca deixar de falar em línguas, é você estar sempre na presença de Deus, é você estar sempre com Ele, em contato, conectado, meu irmão, a todo momento. Então não perca essa essência. Continue conectado, continue com Deus. Continue orando, buscando, fortalecendo o seu espírito, porque quando você entender isso, você vai deixar de ser esse crente almático, esse crente cheio de altos e baixos, esse crente que vive somente na alma, que cai toda hora, que peca toda hora, que está cheio de problemas. Mas Deus te chamou, meu irmão, para ser um ser vivente, um ser espiritual, um ser que anda no espírito, sobre alma, sobre corpo. A gente vai continuar. Então, meu irmão, continue aí, continue conosco, compartilhe esse vídeo. Nós temos também o nosso canal no YouTube, Seminário Teológico Talmidim. Entra lá, se inscreva para você receber nossos vídeos. Envie para o máximo de pessoas, para que a palavra de Deus possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e o reino de Deus seja propagado. Amém, meu irmão? Que Deus ele possa te abençoar e que você continue na paz de Deus. Deus te abençoe.